Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai estar falando sobre a importância de obedecer a Deus. E obedecer a Deus é uma... Pera aí, gente, vou ajustar a câmera aqui para ficar melhor para vocês verem. Acredito que ficou um pouco melhor, não ficou tão melhor, parece que até que não mudou nada praticamente, mas melhorou um pouquinho. Enfim, hoje a gente vai estar falando sobre a importância de obedecer a Deus. E como eu ia falando, é uma coisa muito séria, porque a obediência a Deus não é só, tipo, obedecer um comando de Deus. É isso sim, mas não é só isso. Tipo, porque obedecer a Deus fala na Bíblia. Jesus fala isso. Se me amais, se você ama a Deus, você obedece os mandamentos dele. Claro que ele não fala de jeito que eu falei, né? Mas ele fala praticamente isso. Só mudou a forma que eu falei. Eu acho que ele fala, se me amais, obedece os meus mandamentos, alguma coisa assim. Enfim, mas Jesus fala isso. E a gente vê que obedecer não é só sobre não não cometer um pecado, né? Porque desobedecer a Deus é um pecado já. Mas sim que demonstra quem você é, né? Quem você é em Cristo. Porque, olha, conforme o seu nível de obediência, você pode ver o nível da pessoa na fé, você pode ver o quanto que ela ama a Deus, se ela realmente ama a Deus, entende? É meio que mostra pra você e pra Deus quem você é, né? Porque Deus, né, principalmente Ele, tá olhando. Eu não tô falando isso pra assustar nem pra jogar ninguém, mas é só pra alertar. Tipo, porque a gente acha que aqueles pecados secretos que a gente tem, porque pecado, lembrando, é também uma desobediência para Deus. Aqueles pecados secretos Deus vê. Então, você pode até conseguir se esconder de outras pessoas, né, de seres humanos e tal, mas de Deus você nunca vai conseguir se esconder. Então, outra motivação, né, para quando você tiver dificuldades com o pecado, é lembrar que Deus ele está observando. Aí você tendo essa mentalidade, aquele pecado secreto que você tem, você vai ter, pelo menos vai diminuir um pouco a vontade de você fazer ele. Claro que isso não vai ajudar, então não faça só isso, né? Eu não sei se eu fiz um vídeo como vencer o pecado, mas pesquisem aí se eu não fiz. Eu acho que eu não fiz ainda. Mas talvez eu faça um dia, depende. Se Deus trazer para mim esse tema, eu faço um dia. Porque afinal nem sou eu que escolho o tema, é Deus. Mas enfim, não vou entrar muito nisso aqui não. Continuando. Obediência a Deus demonstra quem você é de verdade em Cristo. E também mostra seu nível de relacionamento com Ele. Porque se você ama a Deus, você vai obedecer a Ele. E quanto mais você ama, mais você vai obedecer a Ele. Então é esse tipo de relação. Eu não tô falando que você tem que ser santo sem pecado para você amar a Deus. É diferente. Na maioria das vezes. Não. Se eu falar na maioria, vai ficar parecendo que poucas vezes você pode ali estar desobedecendo e tá tudo bem. Mas não é isso não. Mas tipo, é você escolher obedecer a Deus o tempo todo. E é isso. Mesmo que você falhe, às vezes você se levanta e escolhe obedecer a Ele. Mesmo que você não queira, você escolhe obedecer a Ele. Mesmo que as circunstâncias não queiram que você faça isso, você escolhe obedecer a Deus. Por que Jesus falou que quem ama Ele obedece a Ele? Porque é um exemplo. Se você ama alguém, você vai querer agradar essa pessoa. E uma das formas de agradar é obedecendo, entende? Então, não é sem motivo que Jesus falou, porque me amas. Por causa que está diretamente relacionado. Exemplo, se a pessoa, um exemplo aqui da Terra, um caso. Se a pessoa ama sua mãe, ela
vai ter, ela vai obedecer a ela. Se a pessoa ama menos a mãe, ela vai obedecer menos ela. Se a pessoa odeia alguém, dificilmente ela vai querer obedecer essa pessoa, entende? Ou seja, amar a Deus não é só falar eu amo a Deus, porque todo mundo pode falar isso. Tipo, um cristão de fachada assim, que eu chamo, mas eu não chamo pra julgar, eu falo tipo cristão de fachada porque é aquela pessoa que se diz ser cristão, mas no íntimo dela com Deus ela não tem nada de cristão, ela só tem aparência de cristão, mas de resto nada, entende? Essa pessoa pode falar que ama a Deus, mas no coração ser só um amor superficial, abstrato. E bem, segundo que obedecer a Deus você só ganha. Tipo, porque quando você obedece a Deus, você já notou que todos os mandamentos de Deus vêm com benefício? É, eu diria mais para bênção do que benefício, né? Uma bênção espiritual do que um benefício. Exemplo, mesmo que talvez você esteja passando por momentos ruins, tá ficando até com raiva de mim agora, né? E porque tipo, cara, eu obedeço a Deus todo dia, ainda tô passando por tudo isso, isso é bênção. Mas tem situações, entende? Você tá como eu já disse, você pode estar no deserto, numa preparação. Você pode estar colhendo o que você mesmo plantou e não tem nada a ver com Deus. Ou pode ser o mundo que fez isso, não sei. Porque bênção não significa ausência de problema, gente. Bênção é a ajuda de Deus, mas não a ausência de problema total e para sempre. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Continuando. Você recebe bênçãos espirituais também. E não e muita gente vai achar que é só dinheiro. E sim, dinheiro pode sim ser uma bênção, mas eu tô falando de espiritual no caso, não uma bênção física. Você pode até sim receber uma bênção física por obedecer a Deus, né? Mas geralmente, na maioria das vezes, é espiritual. Enfim, um dos benefícios que você pode ganhar aí, ó, é paz. Porque quando você obedece a Deus, você sente um preenchimento, paz, cara. Você fica muito tranquilo, tipo, nossa, é como um peso que você tira de si. Felicidade, né, obviamente, porque por causa de todos os outros que eu vou falar agora e por causa dos que eu já falei, e porque se você ama a Deus, você vai ficar infeliz em agradar a pessoa que você ama. Terceiro, gratidão pelo que você já tem, tipo, sensação de preenchimento, por causa que você vai ficar feliz só de você ter tanto em Deus assim, você já vai ficar feliz, independente do que você não tenha aqui no físico, entende? Quarto, você vai começar a ser mais amável, por causa que as pessoas dão o que tá dentro delas, entende? Se você só tá cheio de coisa ruim dentro de você, ressentimento, mágoa, raiva, impaciência, você vai distribuir isso para outras pessoas, porque você não tem outra coisa para dar. Mas se você tá preenchido com Deus, você vai dar essas coisas boas de Deus, você vai começar a amar mais, ser mais grato com as pessoas. Entende? Isso vai ser, olha, você já ganhou para Deus, para você e para as outras pessoas. Olha, isso pode vir de uma só obediência. Eu não estou citando nem várias aqui, não. Tudo isso pode ser fruto de uma. Entende? Enfim, eu acho que são esses principais, né? Porque, então, não, tem uma última aqui. E, tipo, você obedecer a Deus não é só pra você não ir pro inferno. A gente tira. Pô, essa ideia é muito paia por causa que você. Você começa a tratar Deus como uma rotina como uma tarefa na sua rotina. E Deus não é isso, cara. Deus ele quer ter um relacionamento com você.
tipo, você tem que sim, entre aspas, sim, uma obrigação, né? Porque no final das contas ele ainda é Deus. E você tem que obedecer a Deus e enfim. Mas tipo, não obedece a Deus só pra não ir pro inferno. Deus, imagina que você tá retribuindo. Não, retribuindo não. Retribuindo não é uma palavra certa também, porque você nunca vai conseguir retribuir o que Deus fez por você. Que ele ainda vai fazer, né? Mas como uma forma de gratidão. Isso, essa é a palavra certa. Você não vai retribuir porque não dá. Mas você vai demonstrar que você é grato por ele, obedecendo a ele, entende? E, bem, é isso. Também não obedeçam a Deus só quando as coisas estiver boa. Não adianta obedecer a Deus só quando tudo estiver bom, porque senão você vai mostrar que seu amor é só por circunstâncias. E esse foi o vídeo. Eu vou ficando por aqui. Deixem um like, se inscrevam, comentem, compartilhem. E tchau.